Olá, graça e a paz do Senhor Jesus para todos. Vamos lá com mais um devocional para nossa edificação, para a edificação das nossas vidas, do nosso espírito, nossas almas. Nós precisamos todos os dias de ser edificados por meio da palavra de Deus. A Bíblia diz para nós ser praticantes da palavra, operoso, para que nós sejamos bem-sucedidos em tudo que nós realizamos. E nesse momento nós vamos agora aprender profundamente revelações por meio desse devocional que vai edificar a nossa vida de forma grandiosa e poderosa. Esse devocional, o título dele já diz que ele é um devocional de revelação da nossa identidade, associados a espécies da natureza de Deus e participantes da natureza de Deus. Que devocional poderoso que nós vamos hoje aprender com ele. Vamos ler Salmos 82, versículo de número 6 e 7. Eu disse: vós sois deuses, e todos vós sois filhos do Altíssimo. Todavia, como homens morrereis, e como qualquer dos príncipes, haveis de sucumbir. Oh, maravilhoso esse devocional! Olha o que Deus estará a falar no Salmos 82, 6 e 7. Deus disse: vós sois deuses, e todos vós são filhos do Altíssimo. Mas, todavia, como homens comuns, vocês estão morrendo, e como qualquer dos príncipes, haveis de sucumbir. Observa que Deus falou, ele disse que todo ser humano é deuses, porque Deus é espírito, e ele criou o homem à imagem e semelhança dele. Em Gênesis 1, versículo de número 26 e 27, ele diz que ele criou o homem à imagem e semelhança dele. Versículo de número 27, ele diz que ele criou a imagem e semelhança dele, o homem e a mulher, o macho e a fêmea. Mas em Gênesis 2, 7, ele molda ali uma casa, um corpo humano. Ele forma um corpo humano e coloca ali, dentro desse corpo, o homem que ele criou a imagem e semelhança dele. Deus é espírito. Como está escrito em João 4, 24, Deus é espírito. E ele diz que todos nós somos espírito também. E todos que adoram a ele, adoram espírito em verdade, porque nós somos espírito. E Hebreus 12, versículo 9, diz que ele é pai dos espíritos. Por isso que ele veio salvar o nosso espírito. Por isso que quem nasceu de novo foi espírito. Quando Adão pecou e Eva, o que morreram nele foi o espírito. Observa que quando eles pecaram, o Espírito Santo saiu de dentro deles e o espírito deles ficaram mortos. Todos, de Adão e Eva. O espírito deles ficaram sem vida, mas a alma e o corpo continuava aqui na terra. Observa que Adão e Eva morreram espiritualmente, mas o corpo de todo ser humano que veio a este mundo é limitado aqui. Porque Adão pecou e todo espírito, toda criatura que veio depois de Adão, da queda dele, estão mortos espiritualmente. É por isso que Adão, antes dele pecar, ele tinha imortalidade. Quem que dava a imortalidade para o corpo de Adão e de Eva? Era o Espírito Santo que estava dentro dele, o Espírito da vida. Era o Espírito da vida que vivificava, dava vida contínua e eterna para o corpo deles. Então eles tinham espírito, alma e corpo, tudo eternos.
com a imortalidade. Mas quando Adão e Eva desliga de Deus por meio do pecado que eles cometeram, aí o espírito dele morre. Eles morreram espiritualmente, mas a alma, o corpo, continuava a viver. É por isso que quando Jesus veio, ele salvou, ele vivificou o espírito que estava morto. Ele disse em João 3, 4, 5, que nasce do espírito é espírito, e que nasce da carne humana é um ser humano. Então nós nascemos do espírito o dia que nós cremos no Senhor Jesus. Lembra-se que todos nós que viemos de Adão, viemos com espíritos mortos. E Jesus veio como último Adão para que todos que crê que ele veio, e ele morreu pelos pecados de todos, o mundo inteiro, e ele ressuscitou dos mortos, para que todos agora que crê que ele veio, morreu, ressuscitou e confessa a ele como Senhor e Salvador das suas vidas, terá o espírito vivificado. A alma, ela é renovada cada dia pela palavra de Deus. O corpo é vivificado cada dia por meio do Espírito que habita em nós. O Espírito Santo que Adão e Eva tinham, hoje ele habita dentro de nós. É o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus Cristo dos mortos. Vivifica todos os dias os nossos corpos. Então, se você e eu entender que nós fomos criados em imagem e semelhança de Deus, e que Deus, Jesus veio para salvar, ele salvou o nosso espírito, ele nos deu um espírito novo, ele vivificou o nosso espírito, porque o espírito nosso que veio de Adão estava morto, e por isso que ele veio e salvou o nosso espírito. Vamos ler mais uma vez detalhadamente esse mistério. Não sai agora dessa live que você e eu vamos aprender profundamente mistérios. Vamos lá. Então, o Salmo 82. Eu disse Deus, vós sois deuses, e todos vós sois filhos do Altíssimo. Todavia, como homens morrereis, e como qualquer dos príncipes haveis de sucumbir. Glória a Deus. O Salmos 82, versículos 6 e 7, é uma parte notável das Escrituras. Essa verdade foi repetida pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Em João 10, 34, ele disse: não está escrito na lei de vocês, eu disse, vocês são deuses. O que isso significa? Senão que o que está escrito. Glória a Deus, que maravilha. Isso aqui é maravilhoso, essa passagem. Porque o próprio Deus, ele nos revela que o próprio Jesus, ele declarou que nós somos deuses. O Salmos 82, versículos 6 e 7, é uma parte notável das Escrituras. Essa verdade foi repetida pelo próprio Senhor Jesus. Em João 10, 34, ele disse: não está escrito na lei de vocês, eu disse, vocês são deuses. O que isso significa? Senão que o que está escrito na lei. Se Deus chamou deuses aqueles a quem a palavra foi dirigida, a palavra não pode falhar. E nem Deus pode mentir. Em João 1, versículo 12, observa algo interessante. A Bíblia nos diz, mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de seres feitos filhos de Deus, a saber, ao que crê em seu nome. Pois, em 1 João, capítulo de número 3, versículo 1, o apóstolo João exclamou com entusiasmo: veja, que grande amor o Pai nos tem concedido
ao ponto de sermos chamados filhos de Deus. Que maravilha! Observa que todo momento que nós lemos as Escrituras Sagradas, nós entendemos que cada momento que nós temos essa consciência que nós somos criados à imagem e semelhança de Deus e que nós olhamos todo momento que direciona o ser humano como filho de Deus, como o próprio João escreveu, que grande amor o Pai tem por nós ao ponto de nos chamar filho de Deus. Observa algo interessante isso aqui. É poderoso. O apóstolo Paulo, em sua bela carta à igreja da Galácia, disse: e porque vocês sois filhos, Deus enviou o Espírito do seu Filho ao nosso coração. E esse Espírito clama: Abba, Pai. Assim, você já não é mais escravo, porém filhos. E sendo filho, também herdeiro de Deus. Gálatas 4, 5, 6. Observa que quando a gente examina as Escrituras minuciosamente, a gente encontramos mistérios ocultos que é discernidos e entendido pelo Espírito Santo. O Espírito Santo veio habitar em nós quando nós cremos no Senhor Jesus Cristo, como selo de garantia que nós somos filhos de Deus. É por isso que quem é guiado pelo Espírito de Deus é que são filhos de Deus. E o Espírito Santo é que põe a nossa consciência e testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, somos herdeiro com Deus e co-herdeiro com Cristo de tudo. Quando a gente entende a nossa origem, nós não temos mais o pensamento, a mente de escassez, de falta, de medo, porque nós sabemos que nós podemos todas as coisas em Cristo que nos fortalece. Vamos mais profundo o que diz aqui esse dicionário maravilhoso. Portanto, quando Jesus disse que somos deuses, ele revelou a verdade sobre nosso nascimento e natureza divinos. Em 2 Pedro 1,4 declara, pois, por meio delas ele nos concedeu as suas preciosas e muita grande promessas, para que por elas vocês se tornem comparticipantes da natureza divina. Isso significa que, agora que você é um associado ou participante da espécie de Deus, você é um portador ou transportador da vida de Deus. Que realidade abençoada! Isso, no entanto, não significa que somos iguais ao próprio Deus, mas que Ele nos colocou em sua classe divina. O Senhor Jesus ainda é o Senhor de nossas vidas, nosso Rei, e nós servimos a Ele. Que maravilha desse devocional! Então, tenha consciência que nós somos pessoas não comuns, somos seres espirituais. A única coisa que nós temos que ter a consciência que o nosso corpo não é o nosso verdadeiro eu. O seu corpo não é o verdadeiro você. Nós somos um espírito que tem uma alma. O nosso corpo é que nos dá legalidade aqui nesse planeta físico. Tem os 5 sentidos físicos para nós interagir aqui. Mas quando nós saímos daqui, nós continuamos a viver regiões celestiais, em algum lugar, no mundo invisível. Observa o rico e o Lázaro. O rico morreu, foi sepultado. Lázaro morreu, foi levado para os anjos, pelos anjos, para o seio de Abraão. O rico ali estava a clamar, pedindo socorro a Abraão. E Lázaro consolado.
E ele dialogava ali no mundo, ali dos mortos. Significa que nós não somos os nossos corpos, nós somos o espírito que tem uma alma. Então, se você hoje ainda não conheceu Jesus, procura conhecer Ele. Reconheça Ele como Senhor e Salvador da sua vida. Confessa Ele, né, com a sua boca. Creia que Ele veio e morreu por você. Ele é o Filho de Deus vivo. Deus ressuscitou dos mortos, está vivo hoje. No momento que você e eu fazemos essa confissão, nós nascemos de novo no nosso espírito e permaneça na palavra de Deus. Amém? Vamos orar de acordo com essa mensagem para confirmar, para selar que nós somos verdadeiramente filhos de Deus, a imagem e semelhança dele. Nós somos deuses. A Bíblia diz em Hebreus 12, versículo número 9, que Deus é Pai dos Espíritos. E no versículo 5 até o 9, ele diz que nós tivemos nossos pais segundo a carne, que nos educava do jeito que ele achava certo para o nosso bem. E agora, nós também temos nosso Pai espiritual, o nosso Pai espiritual do nosso espírito, que é Deus. Nós obedecemos, reverenciamos Ele muito mais. Amém? Lembra-se que teu Pai do teu espírito é Deus. O Pai do nosso espírito é Deus. Vamos orar de acordo com a mensagem? Querido Pai Celestial, obrigado pela revelação da minha identidade em Cristo. Confessa, da minha identidade em Cristo. Eu sou um associado do tipo de Deus. Atuo do ponto de vista da vantagem, vitória, domínio, poder, porque sou nascido de Deus. E eu tenho uma consciência da tua vida em mim. Ando na plenitude desse entendimento, vivendo de acordo com a tua verdade ou vontade também. Sempre te servindo como meu Senhor, Mestre e Rei, para todos sempre. Amém. Glória a Deus. Oramos no nome poderoso do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe a todos. Esse é o nosso devocional de hoje. Que devocional maravilhoso. Amém. Deus abençoe a todos. Fica na paz, no nome poderoso do Senhor Jesus.